Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica. Assunto Sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. É a sexta época, a sexta temporada deste podcast. Está no ar desde 2019 e hoje inauguramos, portanto, esta temporada com o grande preceptor da Grande Loja Soberana de Portugal, o professor Fernando Casqueira, que ao mesmo tempo é também o venerável mestre da Grande Loja de Investigação Bento Espinosa. E aqui vem já o mote para a conversa, Bento Espinosa. E é a relação que existe entre o facto dele ser o venerável mestre de uma loja de investigação com o nome de Bento Espinosa e o próprio Bento Espinosa, o qual é o significado de tudo isto. Fernando Casqueira, obrigado. O podcast é teu também neste momento. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço, feliz por te reencontrar, feliz também por ter a possibilidade de retomar estas reflexões e, de facto, uma boa altura para dedicarmos estes momentos a Bento Espinosa e, sobretudo, tentar explicar, tentar esclarecer porquê Bento Espinosa, o patrono de uma loja de investigação. Bom, mas faz sentido que seja, não é? Faz sentido que seja, nomeadamente porque após alguns debates, a loja de investigação Bento Espinosa, em primeiro lugar, uma loja de investigação adstrita a uma obediência maçónica, porque então Bento Espinosa, como patrono de uma loja maçónica, ele que obviamente não foi maçom, porque Bento Espinosa isoladamente. Bom, Bento Espinosa, a maioria das pessoas conhece Bento Espinosa como um filósofo que está por detrás, ou é um elemento inspirador de boa parte da filosofia europeia. Ele é um sefardita de origem portuguesa, do norte, do Porto, e que, em função das perseguições da Inquisição, os pais foram para Amsterdão e ele nasceu na Holanda. Mas devo dizer... Mas as raízes são... As raízes são deles, claro. E isso é notável pela opção da língua portuguesa como processo de comunicação, pelo latim também, embora ele soubesse muitas línguas, ele dominava vários idiomas, mas, efetivamente, nunca esqueceu as origens portuguesas e isso há um indício também, porque ele era conhecido por Baruch Spinoza e após determinados institutos por onde passou a denominar-se Bento. Portanto, Bento Espinosa, portanto, já uma forma longe da denominação com base hebraica, que de início ele adotou. De qualquer modo, o Baruch em alemão significa Bento, não é? Bento. Pois. Ora bom, Spinoza, sendo este enorme filósofo, esta sombra tutelar da filosofia europeia, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que influenciou Kant, Nietzsche, Schlinger, muitos outros. Enfim, ele próprio também, ele é um naturalista, racionalista, embora com algumas divergências de René Descartes, e a assunção de Bento Espinosa
como nome patrono de uma loja é porque toda a sua vida de filósofo e cidadão é exemplar ao nível das virtudes éticas e morais que pautuam também a nossa maneira, o nosso desejo de comportamentar enquanto maçons. Mas foi esse racionalismo que os comungou. Foi esse racionalismo que os comungou. Já vamos tecer algumas considerações sobre isso, mas também o seu fundo, também maçónico, de livre pensador, de pessoa que tenta pensar pela sua cabeça, tenta incitar aos outros também esse princípio em que as pessoas devem ser autênticas na sua maneira de pensar, incitando ainda que a suprema felicidade que se pode alcançar é progredirmos cada vez mais no autoconhecimento. Isso faz lembrar aquela ideia antiga que se poderia ver na base do templo de Apolo, daquelas máximas dos 7 sábios da Grécia: conhece-te a ti mesmo. Portanto, o autoconhecimento, enfim, ao lado de uma outra que ele também perfilhou, que é tudo na justa medida. Eu devo dizer que ele não dizendo isto exatamente assim, toda a sua obra da ética e da política, etc., aponta de facto para uma interiorização destas máximas antigas que estão em Delfos, na base do Templo de Apolo. E estavam esquecidas nessa altura? Efetivamente, vivia-se uma época, no que lhe diz respeito, extremamente conturbada, sob o ponto de vista político ou geopolítico, como hoje chamamos, mas nomeadamente ao nível também da reforma. Estamos a falar do Renascimento, estamos a falar da fase final do século XVI e princípio do século XVII. Ele morreu muito cedo, com cerca de 40 anos. Uma época conturbada, como disse, sobretudo as lutas religiosas, judeus por um lado, protestantes por outro, católicos, a Inquisição, tudo isto vem até e foi-se. E eu devo dizer que é essa perseguição aos judeus pela Inquisição que faz com que haja uma história de Bento Spinoza ligada às Províncias Unidas, não é? À Holanda, nomeadamente a Amsterdão e a Haia, embora outras localidades por onde ele passou. Este aspecto leva-nos, a sua maneira, a sua postura, a sua ética, leva-nos a considerar de facto um maçon avant la lettre, o que então justifica a nossa ideia de buscarmos este patrono e introduzi-lo como referência paradigmática do nosso comportamento enquanto maçons da loja Bento Spinoza. Por outro lado também, investigação. É uma loja de investigação, não é uma loja simbólica, é uma loja, portanto, que tem uma missão... Características especiais. Características especiais. Não vamos agora... enfim, isto está escrito e já foi muito divulgado, não vamos agora recordar de novo digamos, os estatutos e os objetivos e a estrutura dessa loja, mas ela de facto identifica-se bem com Baruch Spinoza pelos processos de investigação. Nós não nos representamos como extremamente racionalistas, longe disso. Nós temos uma forte componente espiritualista, que aí diverge, se quisermos, um pouco de Bento Spinoza. Também, inclusivamente, há que considerar as épocas muito diferentes que nós vivemos e que ele viveu, mas, de qualquer maneira, há que considerar aqui um aspecto: a extraordinária flexibilidade intelectual de Bento Spinoza e, sobretudo, a maneira ou a tentativa de compreender o outro. Ele era, portanto, uma pessoa não ortodoxa, uma pessoa que respeitava o pensamento alheio, muito embora, muitas vezes, ele não o pudesse subscrever. Eu devo lembrar aqui, por exemplo, que ele, quando falava dos milagres, ou quando falava da Bíblia, ou quando falava dos textos sagrados do Velho e do Novo Testamento, ou outros, ele dizia, pura e simplesmente, isto é algo que, sob o ponto de vista crítico, não podemos considerar da sua autenticidade, na sua verdade, que é tão propalada por muitos. Eu não subscrevo isso, diria ele, o que lhe valeu castigos vários e perseguições várias, como se compreenderá,
Mas a verdade é que ele dizia também outra coisa. Eu não subscrevo, mas se por acaso a leitura e a crença destes textos te provoca a ti alegria, conforto, relaxamento, bem-estar, se te ensina a dar um certo sentido à tua própria existência, à relação que tens com o cosmos, com as coisas, com os outros, então acredita, então lê, então adota. Eu tenho outro processo, outra maneira de pensar. Claro. É um exemplo de uma extraordinária flexibilidade intelectual neste sentido, de compreender o outro, de aceitar a diferença, coisa que para nós é extremamente um must enquanto maçons e, portanto, mais um motivo pelo qual Bento Spinoza nos é uma pessoa extremamente querida como paradigma e como modelo de comportamento e modelo de pensamento. O reconhecimento da obra de Bento Spinoza veio mais tarde exatamente por essas razões. Veio mais tarde. E veio mais tarde, eu diria, ao princípio sofreu imensos obstáculos. Porque foi denegrida e, obviamente, toda a visão ortodoxa das religiões institucionalizadas não podiam permitir que a ideia de Deus divergisse daquela que estava ortodoxamente fixada e definitivamente encerrada com Trento, com o Concílio de Trento, e, portanto, também não advogava, obviamente, sem crítica, todo o processo da cultura judaica ao qual ele, de nascimento, pertenceria. Ele tem relações com a grande sinagoga dos portugueses de Amsterdão e, nesse capítulo e nesse aspecto, ele não se exime a sofrer algumas humilhações e até uma forte punição, o xerem, como era conhecido naquela altura, em que, além de votado ao ostracismo, ninguém podia contatar com ele, foi decretado, portanto, não apenas como persona não grata, mas como também portador de peste, e, portanto, ninguém podia falar com ele, ninguém o podia contatar. A exemplo de que já tinha acontecido a Uriel da Costa, esse enorme sefardita também, filósofo, que o antecedeu e que não resistiu ao castigo da sinagoga de portugueses de Amsterdão e suicidou-se, Gabriel ou Uriel da Costa. Ele sofreu com o estoicismo o xerem, que consistia em humilhação, passagem por cima dele, ele deitado no chão, enfim, há descrições sobre essa punição, sobre esse castigo humilhante, e até me parece estranho como é que a representação que nós temos das Províncias Unidas, dito Nederlândia ou Holanda, como uma maneira de estar flexível perante as diferenças religiosas, de um acolhimento tão propalado aos judeus fugidos da Península Ibérica, fugidos à Inquisição. Eu tenho uma opinião um pouco diferenciada. E qual é? A ideia que eu tenho é esta, Fernando. É que conheço relativamente bem a Holanda e é claro que o conhecimento que tenho hoje da Holanda não é o conhecimento que eu poderia ter no século XVI da Holanda, evidentemente longe disso, claro. Mas de alguma maneira há uma paideia holandesa, chamemos-lhe assim, que em termos de padrão se deve manter alguma coisa. Quero eu dizer, relativamente à agudeza para o negócio, para o comércio, para o interesse materialista. E eu devo dizer que o estatuto enorme dos sefarditas portugueses em Amsterdão não era estranho ao interesse que, eventualmente, os governos das Províncias Unidas teriam no bom entendimento que pretendiam ter com a Sinagoga de Amsterdão. E, havendo um proscrito por parte da Sinagoga de Amsterdão, as autoridades holandesas não intervieram. Claro. E, portanto, e devo dizer, o que é que valia, mas isto será assim, poder-se-á perguntar. Há textos, há referências que dizem que a totalidade do potencial financeiro dos sefarditas portugueses de Amsterdão equivalia a 10% ou 11% da totalidade do potencial financeiro das Províncias Unidas. Vejamos bem este imenso poder que eles tinham, e não é por acaso que mais tarde Padre António Vieira
digamos, convidado a aplanar, portanto, estas divergências entre judeus por um lado, estes malditos do sangue por um lado, e as autoridades portuguesas, quando lhe foi dito que nós, judeus, vamos armar uma esquadra comercial e de guerra para tentarmos recuperar aquilo que perdemos no Império do Oriente. E a regência não aceitou isso. Portanto, isto deixa-o no ar, talvez fosse um erro crasso de política e de visão estratégica. Era um pouco conveniente deixar o Bento Spinoza à margem. Ora bem, Bento Spinoza não é um homem fácil. Os sefarditas portugueses de Amsterdão eram pessoas da moda. Eles não eram aqueles ortodoxos, judaicos, askenazes, de labita. Não, nada disso. Eles daqueles punhos de renda muito integrados nas modas vigentes da Europa. Tinham até uma certa postura, alguns deles aristocrática, diria. O próprio Bento Spinoza gostaria, tanto eu quanto me apercebo, de um convívio alegre com amigos, e portanto não era uma pessoa que se isolasse, nada longe disso. E também não era imune, segundo se sabe, a paixões. Ele apaixonou-se pela filha do seu hospedeiro, não é? Portanto, e ele recebeu um não rotundo da rapariga, o que, à luz da psicologia contemporânea, podemos deduzir que provocou alguns traumas, que ele provavelmente providenciou alguma terapia para si próprio. Mas, efetivamente, para concluirmos este aspecto... Só vinha provar que ele era uma pessoa normal, não é? Normal, normal. E mais, o tratamento que lhe deram na Holanda como polidor de lentes não é assim o reconhecimento social extremamente elevado, em minha opinião, para um insigne pensador, como era realmente, e até reconhecido enquanto tal, pela massa pensante nas Províncias Unidas. De tal maneira que ele até foi convidado para vários atos de lecionamento. Ele recusou, nomeadamente por parte da França, mas teve um viver relativamente modesto. Eu digo relativamente porque ele também, na sua origem, seria uma pessoa relativamente abastada. Agora, é um homem extremamente difícil, mas no pensamento. Os seus tratados da ética, de política, é de facto algo que aqui, enquanto integrantes da loja Bento Spinoza, nos preocupa imenso, porque não somos filósofos, obviamente, não somos especializados, nem queremos ser, em Baruch Spinoza, e somos eternos aprendizes, realmente, desses insígnios ensinamentos que Baruch Spinoza, ou dessas insígnias orientações, melhor dito, que Baruch Spinoza nos possa incutir. Ele escreveu a Ética. Toda a gente fala nisso, como é evidente. Digamos que é a sua obra de grande relevo. Mas não a conseguiu publicar em vida. Não. Pronto, retomar esse aspecto que é muitíssimo interessante. Segundo suponho Manuel Damasio, quando eu li alguma coisa no paralelismo que ele faz ao dizer Manuel Damasio, que não, eu acho que Bento Spinoza foi um neurocirurgião também, ainda antes de haver neuropsiquiatria, como ele diz. De facto, a sua área científica, e ele é um precursor também, portanto, não é um polímata, pelo menos as pessoas não o consideram como tal, mas é um homem de uma extraordinária sagacidade, de uma extraordinária inteligência, de uma visão sistémica do mundo e das coisas, sobretudo da maneira como encara a ideia de Deus enquanto substância, enquanto algo que existe imanente a tudo. E que não há nada superior a ele. E que não há nada superior a ele, e portanto ele digamos, o absoluto, não é? Sim. Portanto, que não admite qualquer parte. E, portanto, é uma pessoa que vai contrariar, logo à partida, todas as teses, quer protestantes cristãs, quer o cristianismo romano, quer, inclusivamente, o próprio sefardismo, ou, se quisermos, o próprio religião hebraica. Portanto, houve logo o corte. Nomeadamente, quando também não acredita naquilo que é escrito pelos homens. Ele dizia que, de facto, voltando atrás um pouco, aquilo que é escrito, ele explicava os textos sagrados da ortodoxia cristã, eles são feitos por pessoas
que parcelarmente escrevem sobre uma determinada temática, mas que não assistiram sequer aos acontecimentos que descrevem. Portanto, é muito natural. O que é que nós temos? Temos uma representação, temos uma fotografia, quando muito, uma construção mental, quando muito, daquilo que eventualmente se teria passado. Isto será compaginável com a ideia de verdade que estes próprios textos tentam induzir. Ele tem um espírito crítico muito aguçado e até aconselha. Para mim, diria ele, o problema da gnose, o problema do conhecimento, é um desafio constante para o ser humano. Claro. E, portanto, não deve... e volto a repetir, se por acaso isso faz bem a todos nós pensarmos em alguma coisa, a fé, se as pessoas têm a fé, se as pessoas se sentem equilibradas com isso, força que a tenham. Eu tenho outra maneira de pensar. Portanto, esta é uma maneira muito própria de pensar. E há aqui um subterfúgio. Portanto, isto de facto ele escreve, mas ele tem uma enorme dificuldade na sua publicidade, como tu referiste muito bem. Qual é o estratagema? É uma ideia muito interessante. Ele tem amigos. E esses amigos vão agarrar nas obras dele e vão criticamente deitá-las abaixo, na certeza de que ao fazer isso estão a dar divulgação às suas obras. Sim. É uma maneira, a contrário senso, de publicitá-las. Quer dizer, este indivíduo é assim, é um malandro, é uma pessoa cheia de erros, é uma pessoa... Só chamaram a atenção por isso. Por isto, e portanto estão a expor as ideias dele. Vejam bem, ele até escreve assim, vejam bem o disparate. Então, repare, é mais ou menos nesta estratégia que as pessoas que o apreciam efetivamente assumem. Isto mesmo após a sua morte, devo dizer. Eu agora percebo melhor a razão que levou, que tu levaste a que a loja de investigação tivesse o nome de Bento Spinoza, porque sem estar ligado diretamente à maçonaria, pelo contrário, não há nada que indique que ele fosse maçom, o pensamento dele é que leva a que vocês tratem na vossa loja especificamente desses assuntos, não é? Exatamente. A sua O pensamento é indestrutível. Exatamente. Aliás, o livre pensamento, ele é, sei o dizer assim, uma pessoa que adota sistematicamente o direito que as pessoas têm de pensar. Nada deve obstaculizar ao pensamento. Aliás, esse pensamento, quando imbuído da razão, conduz ao conhecimento, e o conhecimento pleno é a expressão da maior alegria, e essa alegria é concretizada numa conceito de amor que ele tem, que aproxima muito o conceito de amor enquanto desenvolvimento interiorizado do indivíduo. Portanto, nós diremos do desenvolvimento da centelha divina que existe em nós no caminho da luz, ele com certeza que subscreveria estas afirmações. E daí mais uma razão para o adotarmos enquanto nome paradigmático de uma loja deste tipo. Mas mais, é que, como tu sabes, e eu sei, é muito difícil os pensamentos maçónicos serem passados à prática. Sim. E, portanto, as pessoas esquecem sistematicamente de serem, de facto, flexíveis, deixarem a ortodoxia, não exercerem a livre crítica para qualquer coisa, que há muitas vezes a adoção sistemática, sem qualquer pensar, e isso é, de facto, uma situação que pode colocar problemas ao livre pensamento maçónico. Portanto, há aqui toda uma zona de tensão que eu gostaria que Bento Spinoza fosse vivo para poder falar com ele, para ele me aconselhar esta situação. Porque eu extraio linhas pedagógicas e enquanto maçom, e eu acho que tu a mesma coisa, enquanto maçons nós somos fundamentalmente pedagogos no sentido do desenvolvimento dessa centelha interior, tentando potencializar essas virtudes maçónicas, e eu emprego de propósito esta expressão potência. Ele dizia, os corpos e os pensamentos, ou se quiserem, a mente e o corpo, devem estar unidas numa potenciação, no agir e no pensar.
E é nesse, no agir e no pensar, ao poder influenciar os outros corpos, que podemos alcançar, digamos, uma maior compreensão. Mas essa potência de agir tem a ver quando eu sou afetado por um sentimento de alegria. E aí temos uma filosofia dos afetos. Sem dúvida. Mais uma razão. Mas isso não interessa à sociedade. Vamos lá ver. A sociedade atual, não sei se está muito atenta à problemática dos afetos e a uma pedagogia dos afetos destinada às novas gerações. É só por isso que eu estou a falar. Eu entendi muito bem o que tu quiseste dizer. E isso é extremamente preocupante, como para ti, com certeza, não é? Mas mais uma razão para o problema da formação pedagógica na maçonaria dever ser, a par de outros, um must que nunca devia ser esquecido. Claro. Portanto, é essa questão, porque não é, como dizia alguém, nosso muito querido irmão, ninguém ensina nada a ninguém. O que a gente tem é desenvolver sistemas de potenciação para a aprendizagem. E até aquela ideia, que eu não gosto muito, somos eternos aprendizes, enfim. Estamos sempre a aprender, estamos sempre a interiorizar experiências de aprendizagem. Ora bem, ele não entra muito no misticismo. Quer dizer, eu gostava muito de perguntar a Bento Spinoza qual era o entendimento da experiência mística dele. E ele provavelmente diria a minha ideia da relação de um ser humano com o divino, essa experiência ainda um pouco opaca, mas complexa, que se pode discernir, tem havido hoje em dia. No tempo dele não havia, mas atualmente já há trabalho, já há teses outramente sobre o problema do misticismo e da mística. Ele diria provavelmente isto: não, é que a minha ideia de Deus é a natureza. A minha ideia de Deus é tudo faz parte da natureza. E essa natureza eu chamo substância. E então, mas ele estava errado a pensar assim? Há muita gente que é naturalista e diz: eu está certíssimo a pensar assim. Só que ele dizia uma coisa, é que enquanto o pantiteísmo diz, ele era panteísta, o pantiteísmo diz, tudo é Deus, mas também Deus é concebido como fora, tanto dentro como fora, ele só concebe esta substância divina enquanto todo, dentro. Portanto, nada está fora da substância. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o pantiteísmo e o panteísmo de Spinoza. É uma figura apaixonante. É uma figura apaixonante e estamos ainda no limiar. Como digo, nós temos outras missões, não é? Mas, de facto, é, digamos, um bom nome para um convite a um constante pensar e a um constante refletir e, sobretudo, a um constante debate. Dentro da humildade que nos caracteriza e mais, é esta humildade, já agora, também vem atrás depois, que o também caracteriza. Ele não é subserviente de modo nenhum, mas é uma pessoa humilde. E nós sabemos que quem humilha será exaltado. Sem dúvida. Não é? E, portanto, ele... É uma boa deixa, Fernando. É uma boa deixa. Não é por acaso que existe uma estátua do Bento Spinoza na Holanda, sim, que tem uma legenda que diz mais ou menos isto. A pessoa que passar por aqui vai perceber que este homem, a quem não foi feita justiça na altura da sua vida, vai ter a justiça feita depois da sua morte. Exatamente. Esta ideia de substância, como toda a filosofia de Spinoza, inclusive o próprio tratado do entendimento, é complexo e ele mostra-nos a dificuldade de entender bem a ideia de substância. Porque ele diz, a substância é algo de Deus, é a natureza, mas composta de uma infinidade enorme de atributos, na qual o ser humano apenas apreende dois, a extensão e pensamento. Extensão, portanto, a matéria, extensão, portanto, aquilo que é material e o pensamento que é a mente. De resto, depois, toda a outra infinitude de atributos nós não apreendemos. Portanto, não conseguimos lá chegar? Não conseguimos lá chegar. Portanto, não sabemos. A nossa ignorância é quase absoluta, não é? Portanto, e ele tinha essa consciência. Então, o que é que podemos dizer? Então, o que é que existe à nossa volta? O que é que existe à volta? São modalidades de Deus. Eu sou uma modalidade
isto é uma modalidade, a natureza é uma modalidade, tu és uma modalidade da entidade criadora e incriada. E, portanto, que rodeia tudo nós, que interpenetra todos nós. Eu próprio sou composto por corpos que estão em interação uns com os outros. Claro. Portanto, é um todo interativo e tudo isto vai colocar em equação várias coisas. Agora estou-me a lembrar, o problema do livre-arbítrio, tanto quanto eu me apercebo, ele não entende o livre-arbítrio como os cânones religiosos entendem. Ele acha que o ser humano é determinado. Agora, é determinado, portanto, porque está dentro de todo um conjunto altamente dinâmico, vibratório, de substância natural, digamos assim, e, portanto, num todo interativo, e, portanto, há leis que nós, dessa interatividade, que nós ignoramos pura e simplesmente. Portanto, os tais problemas, não conhecemos nada dos atributos dessa substância divina, não é? Portanto, mas aqui faz-me pensar uma coisa, já agora para passarmos outra, se quiser. É que este naturalismo dele também não é novo. E isto é muito caro para nós. Sim. Nós, Loja Soberana de Portugal, nós, Rito Português, nós, gralísticos. Sim. Que é isto, o problema do Graal transporta-nos para Joaquim de Fiora, como sabes, para os franciscanos. Isso é outra paixão. Outra paixão. Eu não vou entrar muito por aí, porque seria outro podcast, mas só para dizer que os franciscanos... Mas vamos lá chegar. Os franciscanos, eles próprios, tinham como os carmelitas, tinham uma relação muito íntima com a natureza. A mata sagrada do Bussaco dos carmelitas, ai de quem no Carmelo fizesse mal a uma árvore, era castigado. E, portanto, eu tenho estado muito em contacto com a visão franciscana, nomeadamente na dimensão dos espirituais, e eles também, relativamente à natureza, quase que me fazem lembrar depois o seu diria, posterior filósofo chamado Bento Spinoza, relativamente à ideia divina da natureza. Isso só quer dizer que nós temos assunto para vários podcasts, assim esteja disposto a estar aqui comigo. Será sempre uma honra, um prazer e envolve, meu querido irmão, um abraço e enorme amizade. Mas ainda há outra coisa que eu gostava de aprofundar um pouco, se é que tenho tempo para isso, não sei bem se tenho tempo, se não. Mas é assim, tu há pouco fizeste uma relação que me deixou verdadeiramente, sei lá, estupefacto não, mas a pensar seriamente. Foi quando juntaste o Graal. Sim. A tudo o resto que não se sabe. Exato. A tudo o resto que está por descobrir. Vamos lá ver. É porque o Graal, na minha opinião, não é um objetivo. É um caminho. É um caminho para se atingir um determinado objetivo. Não é o objetivo em si. Claro. Portanto, é um caminho, é a demanda. E essa demanda que ele, sem saber, faz e que nós, enquanto maçons, também convidamos toda a gente a fazer. Essa demanda não é uma demanda material, temporal, que também pode ser. Por exemplo, a navegação tem algo de iniciático, sobretudo a partir dos nossos descobrimentos, a partir do Infanto Henrique, tem algo de iniciático. É um trajeto iniciático que vai atingir, ou tenta-se atingir, digamos, alcançar a luz, o conhecimento, a gnose, e, chegando lá, podemos então estar em verdadeira harmonia Portanto, a luz é o objetivo. Alcançar a luz, o desenvolvimento da luz é o nosso objetivo. É o objetivo do Graal. Aliás, toda esta demanda do Chrétien de Troyes, do Boron de Robert de Boron, do von Eschenweig, do Wolfgang von Eschenweig, estes três, sobretudo, são as grandes referências dos contos do Graal. Tudo isto tem muito a ver depois com a ordem do templo, tem muito a ver com a ideia da sinarquia templária, tem muito a ver com os nossos descobrimentos, tem muito a ver com o Preste João,
Tem muito a ver com o Quinto Império. O Quinto Império diria que é a coroa. Já estás a abrir aí várias portas, vários caminhos, mas segue-o. O Quinto Império apaixona-me, por exemplo. É a cereja no topo do bolo. Claro. É a cereja no topo do bolo. E não nos podemos esquecer que tudo isto remonta também a toda uma visão, e agora aqui liga-se com Spinoza, a uma visão do amor. Sim. Que se liga a Spinoza, Camões, Dante e outros mais. E se quisermos, às cantigas de amor. Chegamos ao Troubar Clos da Provença. E, portanto, que mistura ideias cristãs, gnósticas, com também as sagas do Norte da Europa, celtas, etc., e também influências islâmicas. Não nos podemos esquecer que a cavalaria do amor nasce do Islã. Portanto, enfim, tudo isto é apropriado depois neste bolo enorme que nós aqui tentamos, através do rito português, deslindar humildemente, a pouco e pouco, com calma, num debate são, cheio de questões, muito mais que de certezas. O rito português é um rito de amor, não é? É um rito de amor, fundamentalmente isso. Amor que aqui depois há grandes discussões. Para alguns é um amor divino, portanto um amor espiritual, no fundo, mas para outros, como Bento Spinoza, por exemplo, no fundo extrai-se isto, é um amor que é um amor, diria, afetivo, na matéria, mas também um amor de contemplação do divino. E há um outro tipo de amor que é recusado, que é o amor lascivo. Portanto, há três tipos de amor: amor lascivo, erótico, meramente carnal, o amor, digamos, entre pares, entre seres que se unem numa complementaridade, mas também dentro dessa complementaridade há espaço para uma espiritualização. E é por isso que esse amor mesmo é todo ele próprio uma definição de iniciação. Iniciação pelo amor. E é isso também que o círculo interior do templo também preconiza. O círculo interior do templo. Porque aquilo que os historiadores têm feito é apenas tocar no círculo exterior do templo. E, portanto, o rito português tenta arduamente penetrar, beliscar nesse círculo interior dessa cavalaria do amor, dessa visão gibelina que Dante e Camões preconizam. Isto também é uma componente enorme do nosso trabalho enquanto militantes, ou se quisermos, observantes desta obediência. Não é? Há pouco falaste nos diversos amores. Sim. Que cada ser humano tem dentro de si. Sim. Usa uns mais do que outros, não é? Não é equilibrado. Mas também Camões não era. E deu mais relevo ao amor que o conduziu à obra que ele fez, não é? Mas ele não exercitou constantemente a paixão, que é um tipo de amor que é muito ligado, portanto, à tempestuosidade e intempestiva. Não é aquela situação de contemplação. Não, claro. Sim. Tem a sua diferença, mas eu devo dizer que o amor dos Lusíadas, na minha opinião, não se coloca no mesmo sentido do amor dos sonetos, quando ele diz que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói sem sentir, essas coisas. É muito interessante. Repara aí, há toda já algo de transcendente da própria matéria. Não é? Sim. E, portanto, eu diria que nesta celebração próxima dos 500 anos de Camões seria talvez interessante não apenas se nos focarmos na épica dos Lusíadas, mas também na lírica camoniana. Porquê? Na minha opinião, é esta lírica camoniana, este amor, este desafeto da época contemporânea que nos faz retomar a ligação de Camões consigo próprio, com Dante, etc., como eu disse há bocadinho, à cavalaria do amor, claro, desajustada naquele tempo face ao século XXI, evidentemente. Mas a verdade é que me assusta um bocadinho quando eu contato com jovens, e ontem aconteceu aqui numa determinada loja, alguém a propor toda uma visão de logaritmo para resolver os problemas de questionamentos, dos questionamentos que nós aqui elaboramos agora mesmo. Não é? Portanto, o problema do chat GTP, o chat GTP responde às questões que nós colocamos. E isso conduz a quê? Tenho muito medo que conduza, de facto, a uma redução, sem saída, e uma desafectação e uma desumanização
irreversível da época contemporânea. O que diria Bento Espinosa se lhe pusesse essa questão, não é? Porque ele dizia, Pois. eu diria, essa não é a verdadeira gnose, essa não é o verdadeiro autoconhecimento. Nós não podemos acriticamente abordar o chat GTP. Nós temos que racionalmente... Cuidado. Exatamente. Não é? E com todas as cautelas. Inclusive, claro. quem diz isto diz a própria inteligência artificial, não é? Quer dizer, portanto, no fundo, o que nós procuramos enquanto rito português é adaptar estes ensinamentos filosóficos à época contemporânea, adaptá-los, portanto, não tem sido difícil. Não tem sido difícil pensar Bento Spinoza no século XXI, nomeadamente nos valores maçónicos, como eu disse há bocadinho. Consegue-se pensar Bento Spinoza no século XXI? Consigo pensar Bento Spinoza e consigo, inclusive, debater com outros Bento Spinoza no século XXI, nomeadamente a própria convite à autocrítica, à autoanálise, a própria crítica àquilo que está dito e pensado e exposto como intocável, o cânon, a norma, a ortodoxia. Aquilo também relativamente ao criticismo, relativamente àquilo que é escrito. E isso é muito contemporâneo, porque eu, inclusive, tive a sorte de ler um artigo da Ana, sabe, escritora, Ana... Olha, eu diria como o Bento Spinoza, o que vale é a substância. Exatamente. Ana, bom, não me recordo não, sobre o problema da verdade e da mentira. O que vale é a substância. Exatamente. Portanto, digamos, onde está a verdade, onde está a mentira. Acusar alguém de mentir é, digamos, algo estultícia, porque há uma dimensão daquilo que a pessoa bem intencionadamente diz enquanto verdade, mas que há uma outra dimensão que ele não domina e que não é exatamente verdade. E, aliás, de resto, o problema da verdade no seu limite absoluto é inalcançável, até porque não há palavra para definir ainda essa dimensão. O que é a verdade? O que é a verdade. A verdade é, portanto, toda uma representação que nós, com base na interpretação das coisas, fazemos e dizemos que é verdade quando não é. No fundo, nós estamos aqui a expor a nossa verdade, não é? Nós estamos aqui a expor a nossa verdade. Mas é uma verdade relativa, é nossa. Mas é perfeitamente admissível vir alguém aqui e dizer eu não subscrevo o que vocês disseram durante este tempo todo, se me permitem. Então, porque não? Tem todo o direito. Mas esse é o desafio que nós deixamos a quem está a seguir este podcast. E isso é ser Bento Spinoza. Claro. Fernando, é muito bom falar contigo. Sobretudo é muito bom ouvir-te, ouvir os teus ensinamentos. Não, por amor de Deus, eu não ensino nada. Fernando Casqueira, que é o venerável mestre da loja de investigação Bento Spinoza e é o nosso grande preceptor. E por alguma razão o é. Pronto, muito obrigado, Fernando. Chegamos ao final deste podcast. Há mais? Vamos continuar, evidentemente. E contigo, certamente, mais vezes aqui também. Muito obrigado. Assunto Sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, que está na sua sexta temporada, desde 2019.